e o poder do Altíssimo te envolverá. E então tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão. Não faça isso de Deus abençoe, irmão. em cima de... E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Um abraço, meus irmãos. E o poder do Altíssimo. Queria deixar uma mensagem muito importante hoje à tarde também. Todos estão aí conectados. Um abraço. Deus abençoe. Teu espírito renovará, Glória a Deus, aleluia. e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, Graças a Deus, e aleluia. no teu corpo tudo novo se fará. Glória a Deus, aleluia. Chorarás Aleluia, glória a Deus. e saltarás de alegria. Honra e glória para Ele. Jesus Cristo é o Senhor. Vem Espírito Santo, Louvado seja Deus. guiar. Aleluia. Toda honra, toda majestade, todo louvor e toda adoração a um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus diz que todos irão confessar diante do Pai, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. A importância de um homem encontrar o Evangelho de Cristo. A obrigação do homem amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. É a obrigação do homem. É uma ordenança que o Pai nos deu para todos, realmente, amém, irmãozinho? Para todos realmente viventes aqui na terra, obedecer e ouvir a palavra do Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, e mais bem-aventurados
são aqueles que o praticam as palavras desta Escritura Sagrada, né? E nesta tarde, amém, irmão? E nesta tarde muito maravilhosa, importante, eu trago algo especial para os prezados irmãos, né? Não se refere à religião, não se refere a crenças, filosofia de homens, dogmas, preceitos humanos, mas que o significado de eu estar aqui é que Cristo ainda não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele ainda não desistiu da tua alma. O nosso Pai Celestial dá a cada momento uma chance e a oportunidade para a humanidade hoje, distante dele, ter um encontro com Ele. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Ele veio para o mundo como luz, mas os homens têm amado mais as trevas, né? Ele não veio condenar a humanidade, Ele não veio julgar a humanidade, ainda não. Vai chegar esse tempo que aí todos irão estar diante dele no grande tribunal para poder testificar de tudo que fez aqui na terra. Toda a palavra ociosa que o homem proferiu aqui na terra, com ela mesma, vamos ser julgados ou condenados para uma eternidade de horror, de sofrimento, e outra eternidade de alegria e de gozo eterno, né? Esse é o objetivo ao qual o nosso Cristo foi na cruz e desceu o seu sangue por sacrifício por nós, né? Foi pago um preço ali por nós. Já foi pago, amado. Ele sofreu pelo nosso pecado. Ele padeceu em uma cruz para nos dar condição, amém, irmão? Para nos dar a condição de, através do arrependimento dos pecados, confissão, renúncia, né, daquilo que é abominável aos olhos de Deus, e o que é, amém, irmão? E o que é abominável aos olhos de Deus? Prostituição, mentira, roubo, engano, adultério, tudo aquilo que é parte da carne do homem, que realmente deixa o homem distante de Deus, é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos querem gozar a vida eterna, mas para o homem gozar a vida eterna, ele vai ter que deixar o pecado, né? O jovem, o velho, o novo, todos têm que deixar o pecado. Não vai sobrar uma alma sequer que não vai passar batido neste tribunal de Cristo, né? De prestar contas. Todos irão prestar conta do que fez aqui na terra, de bom e de ruim. Não vai sobrar ninguém, não vai ficar ninguém impune, né? Por isso que Ele enviou o seu Filho amado aqui na terra, para poder livrar o homem de uma condenação terrível, né? Uma condenação que ninguém pode tirar o homem de lá. Se o homem morrer no pecado, da desobediência, é um lugar que não volta, não tem volta mais. Morreu, segue-se ao juízo final, para ser prestado conta de tudo que você fez aqui na terra, amado. É por isso que lá em Hebreus 9:27 diz que é ordenado ao homem a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final, né? Juízo final que vai vir a todos. Ninguém vai poder dizer para o Pai que não foi avisado, né?
possibilidade de ser salvo, ainda com vida. Amém, irmão? Porque depois da morte não tem mais condição, amado. Depois que nós morremos, né? Vai ser dois destinos, dois caminhos que o homem tem que escolher aqui na terra. E nós não sabemos nem a hora, nem o momento que nós iremos realmente findar a nossa vida aqui, né? Jesus morreu pelo nosso pecado, passou pela morte, né? Sofreu, coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, foi bofeteado, chicoteado, para poder dar condição ao homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança, é do pó, e aí soprou nas suas narinas. Para nós estarmos aqui, houve um propósito muito forte, houve algo extraordinário, amado. Para nós estarmos aqui, essa criancinha aqui, ó, houve algo especial para ela estar aqui. O fôlego de vida foi dado a ela, foi dado a mim e a você, né? Para você entender como sua alma é importante, como a sua alma é importante para Deus, né? Mas o homem ainda não entende isso, né? O homem ainda não entende o objetivo de Deus na cruz e a criação humana, né? Deus não fez isso aqui, ó, para poder levar você para o inferno, não. Houve realmente algo e um propósito para cada um ser humano, né? Cada um ser humano aqui tem um propósito dentro de Deus. Foi feito por Ele. E Ele vai requerer o Espírito que deu. O Espírito que está em vós e em mim não é teu nem é meu, é de Cristo. Vai voltar. E como é que Ele vai voltar, amado? No pecado vai ser lamentável, viu? Vai ser lamentável. Quando você morrer, você vai prestar conta de tudo que você está fazendo aqui na terra. Amém, irmão? Né? Do bom e de ruim, né? Para isso, Jesus Cristo pagou na cruz. Ali, João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez de enviar o seu Filho amado na terra e morrer morte de cruz, para que todos aqueles que creem não pereçam, olha aí, mas que tenham, amém, irmão? A vida eterna, né? A vida eterna hoje é algo extraordinário, não se compara com isso aqui não, viu? E você está vivendo não, né? O seu dinheiro, sua fama, seu carro do ano, seu carro importado, não vai se comparar com a riqueza que tem lá no céu, que Deus preparou para os seus escolhidos, né? Os escolhidos de Deus são aqueles que deixam o pecado. Os escolhidos de Deus são aqueles que não vivem agarrados com religião, que não vivem agarrados com maçonaria, que não vivem agarrados com dogmas humanos, né? São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, né? E a importância hoje de um homem realmente entender que ele não é eterno, né? Ninguém aqui é eterno, vai morrer aqui. A eternidade é lá no céu. E uma eternidade de sofrimento no inferno e uma eternidade no céu. Mas aqui ninguém é eterno. Enquanto viver aqui, vai morrer. Não somos imortais, né? Mas a morte não é o fim, amado. A morte é um começo de uma eternidade de sofrimento ou uma eternidade de gozo e alegria, né? Duas eternidades, dois caminhos, amém, irmão? Dois caminhos que o homem tem que escolher ainda nessa geração, né? Ainda com fôlego de vida, o homem tem que entender que ele tem que confessar os seus pecados, né? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. O reino do céu está dentro de cada um. Basta você entender que é um pecador e que ali Adão e Eva
soltou, amém, irmão? Soltou aquela maldição para a humanidade. E hoje nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, né? Não é confessar o padre, o pastor, não. É confessar a Deus. Como ele disse, quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, e ao qual orar ao Pai, e te vê, te recompensará. Olha aí, né? Ninguém pode se confessar ao outro homem, ao padre, ao pastor, não. Temos que confessar o nosso pecado a Deus, se a qual o homem hoje vive uma vida pecaminosa, ele tem necessidade de realmente se confessar. Se confessares vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Olha aí. Olha aí que coisa maravilhosa, amados. Nós temos um Deus que ainda perdoa nossos pecados. Que seria de nós se nós não tivéssemos este Deus para poder realmente corrigir os nossos erros e perdoar os nossos pecados? Por mais que seja o teu pecado, mais que o escarlate, né? Não importa o teu pecado, amado. Se você é um prostituto, uma prostituta, um homem adúltero, um homem pecaminoso, um homem mentiroso, se você é um homem que vive uma vida realmente lamentável diante de Deus, Deus te perdoa, viu? Deus está com as mãos estendidas para poder, amém, irmão? Deus está com as mãos estendidas para poder salvar aquele que está perdido neste mundo de horror e de pecado, e de desobediência, né? A palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor ainda não está encolhida, olha aí, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos, para que não possa te ouvir, olha aí. Mas o seu pecado, a tua iniquidade, faz separação de você a Deus, amado. Você é Deus. É eu e a Deus também. Se eu estiver no pecado, eu não estou perto de Deus, estou longe de Deus. Sou inimigo de Deus, olha aí. Sabe quando eu sou inimigo de Deus e você? Quando você está no pecado. Mas aí nós somos pecadores ainda, né, mano? Você pode me perguntar, mas como nós não podemos ser pecadores? Somos pecadores, mas tem uma referência aí. Aquele que peca e não se corrige e nem confessa seus pecados, e aquele que peca, mas corrige seu pecado. Jesus disse, se confessar o seu pecado diante dele, ele é fiel e justo, para perdoar os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aqueles que encobrem os seus pecados, não prosperará. Olha aí. Olha que maravilha hoje. O Pai nos dá para nós entender que Ele ainda perdoa pecado. Ele ainda é um Deus que chama o homem para o arrependimento. Louvado seja Deus. E em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Ele está perto de você, mas você não vê por quê? Por causa do pecado, por causa do amor a este mundo, que te embriaga, mano. Mas você fica cego espiritualmente, olha aí. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação de Deus, do homem a Deus, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Olha aí, Ele está perto do ser humano, mas o ser humano está distante dele, E a condenação é essa, que a luz, ela veio ao mundo,
Mas os homens só têm amado mais as trevas do que a própria luz, né? Eu poderia estar aqui, ó, contando carochinha para você, e até mesmo falando palavras bonitas daqui da Bíblia, teologia, né? Ensinamentos, dogmas. Poderia estar aqui, ó, te enganando com a minha sabedoria humanas aqui. Palavras teólogas não vão te salvar. Palavras bonitas não vai tirar você do inferno, não vai perdoar os teus pecados. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus ainda perdoa o pecado e tira o homem da condenação, né? Louvado seja Deus. Então entenda, amado, a sua religião, a sua crença não vai te salvar. O que vai te salvar é você se arrepender dos seus pecados, né? Louvado seja Deus. Quero deixar uma mensagem. É uma mensagem muito importante hoje para todos, né? E essa mensagem, ela pode salvar o mundo. Pode salvar o mundo de uma condenação que não tem mais volta. É muito importante hoje. O homem, ele obedeceu o Evangelho. Porque é o Evangelho que pode mudar o homem. De um homem desobediente a Deus a um homem obediente a Deus e a sua palavra, né? Pode transformar o homem, tirar o homem da maconha, da cocaína, do adultério, da prostituição, da mentira, do roubo, do engano, das religiões, né? É a palavra de Deus, amado, que é a boca de Deus falando para o mundo, né? E aqui no Evangelho de Romanos, né? Muito importante hoje, que diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, amado, se você está andando pela carne, saiba que está condenada a sua alma, viu? Aqui diz em Romanos, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E o que é a carne? Prostituição, mentira, ódio no coração, adultério, mágoa, né? São as obras da carne, muitas obras da carne. É a carne que leva o homem ao inferno. É a carne que te condena, amado, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí. Olha o que eu falei no início. O que condena o homem é o quê? É o pecado. É o pecado que tira a possibilidade de um homem ser salvo. Olha aí. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Olha aí. Se você está em Cristo, obedecendo a Ele, a lei do pecado foi quebrada. Mas se você está na sua religião, você está sendo condenado por suas próprias almas, para suas próprias carnes, prazeres, né? Que condena o homem, amado, é o pecado da carne, né? Que leva o homem a se corromper. Louvado seja Deus. Olha aí. Porque livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí. Se o homem morrer do pecado, ele pode morrer para a condenação. Condenação espiritual. Que não tem mais volta, amado. É?
Aí você diz, não, mas eu tenho minha religião, eu tenho minha crença, todos os dias eu frequento uma instituição, mas será que a instituição que você frequenta, amado, vai perdoar o seu pecado, Se você hoje vive uma vida de religiosidade, mas vive no pecado da idolatria, adorando a estátua, adorando o caboclo, o orixá, adorando outros deuses, saiba que essa religião está te levando ao inferno. Com respeito à tua religião, mas a Bíblia diz que condena tais adoração, a não ser a Deus. Ele diz que a glória dele não dará a outro, A glória do Pai, ele não dá a outro, porque só existe um Deus mediador entre Deus e o homem. É Cristo Jesus, que faz ligação ao Pai, A palavra de Deus diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí, só uma ligação, amado, que faz você chegar a Deus. A macumba, a pombagia, o jejum não vai chegar a Deus, viu? Vai chegar você ao inferno. Não vai te tirar do inferno. Amém, irmão? Vai te levar mais e mais. Mas o que faz ligação a Deus é Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, amado. Ele é a vida, que te dá vida, que te dá o fôlego para você viver. Mas hoje a humanidade está distante dele, vivendo uma vida carnal, imoral, deixando-se se levar pelas prostituição, Louvado seja Deus, porque o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha aí, amado, Deus enviou o seu Filho amado no mundo de pecado, mas Ele mesmo condenou o pecado, Jesus, Ele não foi enviado aqui na terra para encobrir o teu pecado, não, viu? É por isso que eu estou aqui. Se não existisse Jesus, o que seria de você, amado? O que seria da humanidade? O que seria da humanidade se Deus não tivesse morrido na cruz por mim e por você? Olha aí. Portanto, o que era impossível, a lei, olha aí, visto como estava enferma pela carne, olha aí, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha aí, está vendo, amado? Deus enviou o seu Filho amado em forma de carne. Como ser humano ele veio, em carne e osso, para sofrer como nós, padecer como nós. Tinha fome, tinha angústia, tinha dores, Ele estava como um homem aqui na terra, como nós. Ele veio como carne e habitou entre nós, para poder dar condição a nós a ser salvo, Se não fosse Jesus, o que seria da humanidade hoje,
Essa é a causa de nós não sermos destruídos. Olha aí, né? Foi a causa da cruz. Se não fosse a cruz do Calvário, a humanidade estava acabada, destruída pelo diabo, né? Mas ele mesmo venceu a morte, ele venceu a escuridão, desceu o inferno ali e pegou a chave do diabo. Louvado seja Deus, irmão? Glória a Deus. Ele venceu a morte e ele provou que a morte não é o fim para o ser humano, não. A morte é um começo, né? De uma eternidade de gozo e de outra eternidade de sofrimento depois da morte, né? Se o homem não se arrepender dos seus pecados, há uma oportunidade ainda para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha aí, a justiça da lei, que não andemos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Olha aí, né? O homem que anda segundo a carne está se condenando, né? Está levando a alma dele para o inferno. Não está respeitando a sua própria alma, que foi dada por Deus, né? E essa alma, ela vai voltar para Deus, né? Louvado seja Deus. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Não vai ficar nada. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. A qualquer momento, a trombeta vai soar. E ai daquele que estiver em desobediência, né? A palavra de Deus diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e os poderes do céu serão abalados. Olha aí, vai ser grande horror, aflição na terra, né? Correria, amém, irmão? Mozinha, Deus abençoe, amém, irmão? Vai ser grande a aflição da humanidade na vida de Jesus, né? Nós podemos contemplar que ainda há uma esperança.